vou voltar a falar com o Dr. Daniel Freire, especialista, mestre, doutor, pós-doutorado no Direito Internacional, uma sumidade aqui, que veio falar de novo com a gente na subseção de Santos. E outrora nós falamos ali naquele momento que era após o Donald Trump, o Dr. Daniel, na sua exposição, colocou que as medidas do Trump, naquele primeiro momento, pareciam impactar muito no mundo, mas o Trump, como um bom negociador, foi ajustando, e é essa ideia que nós tivemos depois, em alguns acordos que Trump fez, a proximidade com China, enfim, isso foi colocado. E nós temos aqui o nosso caso brasileiro. O caso brasileiro, nós somos um país de terceiro mundo, pertencendo a uma organização internacional chamada Mercosul, e nós temos aqui, nós somos ainda, estamos à frente dos Estados Unidos, estamos atrás, e nós precisamos ter uma relação diplomática, assim, com amenidades, e não com foices. E o Dr. Daniel aqui vai nos explicar essas questões, a tendência brasileira, e também como a comunidade internacional vê esse tipo de países em desenvolvimento, as questões até ideológicas que acabam abraçando esses países, né? Bom, doutor Sérgio. Bom estar aqui de novo. Doutor Sérgio, é uma alegria, né, retornar aqui à casa, né, a TV OAB, num importante programa, e falar de assuntos tão relevantes aí como esse. Satisfação. Olha, Daniel, na outra entrevista nós colocamos aí, você já tinha suscitado a importância e a necessidade do Brasil ter uma política de boas vizinhanças e não ficar preso a questões como nos últimos anos a alternância de presidentes acabou se colocando, né? E o governo atual, que provavelmente vai buscar uma reeleição no ano que vem, tem que falar uma língua assim amena com o presidente Trump dos Estados Unidos, ainda que, porque participa também de algumas organizações, como o senhor também colocou, fez uma explicação sobre essa questão, e como o Brasil deve se portar, porque nós temos acordos comerciais, enfim, como que o Brasil deve se portar, o governo brasileiro, perante a agenda americana? Ser mais ativo, né? Buscar uma integração, uma aproximação dos principais parceiros internacionais, sem viés ideológico, mas sim buscando resultados, né, que permitam, por exemplo, as nossas produções, sejam elas agrícola, mineral, ou aquelas em que nós podemos produzir melhor que o exterior, conseguimos encontrar caminhos mais fáceis, né? Atingimos novos mercados internacionais. Mas, por outro lado, também, nós somos fortes consumidores de tecnologia, de complexos industriais, de produtos mais qualificados, mas nós não queremos pagar tanto por eles. Então, nós precisamos ter facilidades, né, de compras. Para isso, a política internacional do Brasil deve se pautar por tratados internacionais que tornem isso uma realidade. Uhum. Não é isso que vem sendo feito, né, nos últimos anos, em geral, né? O Brasil tem poucos acordos comerciais que permitem essas facilidades. Então, para nós conseguirmos ampliar as nossas ofertas e isso desencadear produção, emprego, renda, nós precisamos encontrar onde escoar esses produtos. Então, isso depende de iniciativas, né? Então, o Ministério das Relações Exteriores precisa missionar os nossos diplomatas no sentido de buscar acordos. Uhum. E não escolhendo parceiros, mas sim com os principais. Ou seja, não é o caso de nós estarmos entre Estados Unidos ou União Europeia, entre União Europeia ou China. Não, nós vamos fazer com os três. Nós não podemos nos dar o luxo, nesse momento, né, em que nós desejamos, né, um crescimento econômico, mas com desenvolvimento, de nós estarmos optando, né? Nós precisamos ter esses parceiros. Eu não vejo nenhum óbice em termos vários parceiros. O que nós não podemos é permanecer sem nenhum, né? Perfeito. Então, eu penso que o próximo passo precisa ser dado. Até por desconhecimento da questão prática do dia a dia, no mundo da diplomacia, surge até para mim uma indagação, porque nos últimos anos nós vimos ali uma proximidade maior dos Estados Unidos, um afastamento da China, e aí
como aconteceu no final, nossa, a China era muito legal. E vice-versa, e agora acontece o mesmo com um outro tipo de governo. Eu lembro que o Brasil tentou ingressar na OCDE, e isso, a ideia, até por um voto americano, que ficou ali, a ideia é que você tinha esse voto americano e agora você tem uma proximidade que nós falamos com os BRICS. Eu acho que do que você está falando é que essas atitudes extremas acabam atrapalhando um pouco o global, né? Exato, porque quem é o vértice aí que nós devemos buscar? É o consumidor, é o brasileiro, o trabalhador, aquele que quer ter um produto qualificado, quer comprar um computador, quer comprar um iPad, quer comprar uma roupa que ele entenda mais bacana. Mas se ele tiver que pagar 60% no imposto de importação, eu não vejo isso como viável se nós desejamos avançar. Nós temos que facilitar a compra de tecnologia para que isso seja mais corriqueiro no nosso cotidiano. Isso esteja com mais pessoas. Se nós queremos ser donos das indústrias do futuro, se nós queremos ter o Instagram do futuro, o Google do futuro, o Facebook do futuro, o WhatsApp do futuro, nós precisamos ter uma sociedade com acesso às tecnologias. Mas se é muito difícil para eu comprar é mais fácil eu comprar um caderno do que eu comprar um iPad, eu não vejo como nós teremos um futuro tecnológico. Então nós precisamos perceber que nós não somos produtores dessas tecnologias, mas nós temos que trazê-las. Nós não podemos nos isolar. Por outro lado, nós somos produtores e muito bem em produtos agrícolas, em produtos que são de uma outra vertente, que também são apreciados no resto do mundo. E por que não serem brasileiros? Uhum. Por que eu tenho que ir para os Estados Unidos e tomar um café colombiano? Por que eu tenho que ir em Paris e comer uma banana equatoriana? Por que ela não pode ser brasileira? Porque depende de acordos. Uhum. Então, para esses acordos resultarem em volumes substanciais que aumentem as nossas transações aqui no porto, né, como resultado, e isso se massifique, o Brasil precisa formalizá-los, né? Porque nenhum país vai diminuir o imposto de importação sem ter uma contrapartida. Então, essa contrapartida depende de tratados. Então, ao meu ver, eu gostaria, viu, doutor Sérgio, de ter esses resultados, no sentido de que, olha, o Brasil fechou efetivamente, entrou em vigor o acordo tal em que eu vou conseguir comprar um carro, né, ao preço que de fato é acessível, porque são essas circulações que promovem competições, que promovem requalificação, porque não adianta você ter um mercado protegido, desqualificado, e eu pagando mais caro por ele. E nós não somos os Estados Unidos que podem ser protecionistas, nós não nos damos esse luxo, porque não temos aí o desenvolvimento e o dinheiro que tem os Estados Unidos. Esses são pontos importantes que nos remete naturalmente à política interna. Essas disputas internas que o Brasil tem e a hoje, mais ainda, questões ideológicas que às vezes barram interesses porque acreditam que vão desagradar o seu público. Antigamente o Brasil não tinha tanto tecnologia, tanta produção, e nós estamos mais abertos. E hoje nós estamos mais fechados e temos tudo mais acessível. A política interna ela sempre é complexa. Você vê a demora que o parlamento brasileiro tem, o Senado e a Câmara dos Deputados, para decidir matérias importantíssimas, até cotidianas ali, com Airbnb, que são coisas assim do dia a dia que você não tem, e aí acaba caindo na mão do STF, ou seja, toda essa sistemática que acaba sendo prejudicial. Mas esse é um ponto importante, porque as pessoas que estão vendo essa entrevista, elas imaginam que os Estados Unidos é o maior do mundo e nós temos que ser legais, e com eles, os chineses são os maiores, os mais ricos do mundo, tem que ser legais, mas a ideia não é essa. A ideia é analisar num todo, e às vezes se negocia com o Mercosul, privilegiar a região toda da América do Sul, e nós aqui como brasileiros também, nossos acordos. Então, a ideia também, às vezes, não é tão fácil assim, porque nós temos os nossos interesses e não podemos nos abrir todos, né? Então, achar esse consenso é o que é o mais difícil. Compatibilizar os interesses, né? Sabemos, primeiro, a nossa real situação, no sentido de pontos que nós devemos estabelecer nos aspectos econômicos, nos aspectos sociais, de emprego, né? E na nossa situação internacional. Mas cabe ao Brasil
tomar as iniciativas, não aguardar mais, né, o chamamento das outras nações. Cabe à nossa missão internacional estabelecer as metas e isso se tornar resultado viável para todos. Porque todo governo, seja ele no Brasil ou em qualquer parte do mundo, fortemente depende do seu crescimento e desenvolvimento econômico. Uhum. Ele não se sustenta se isso não estiver bem claro, né? E, ao meu ver, o caminho internacional é um importante ponto que deve ser melhor explorado pelo Brasil. Nós não podemos depender, doutor Sérgio, só de termos empresários aguerridos ou um setor agrícola forte por natureza. Nós também precisamos de incentivos, quer dizer, facilitações. Não posso deixar na mão de um consumidor ele se degladiar com um imposto alto quando ele vai importar um produto de baixo valor. Nós precisamos perceber que se nós desejamos essa circulação de fatores de produção que repercutem em empregos, nós precisamos criar essas condições. E não será aumentando tributos, não será aumentando juro, e sim o inverso, né? Para eu ter mais acesso, para eu poder abrir uma loja, para eu poder abrir uma universidade, uma fábrica, eu preciso ter crédito mais fácil, eu preciso ter incentivo fiscal, então esses pontos precisam ser repensados de maneira urgente. Veja, quantos anos os tributaristas lutaram por uma reforma tributária? As discussões eram, vai ser por lei complementar, não vai ter emenda, não vai. Será que essa vai trazer mais benefícios? Será que ela realmente era aquilo que nós brigávamos, no sentido de que nós vamos ter alíquotas menores, né? Porque não adianta você juntar tributos se você paga mais ao final. Sim. Né? O que nós precisamos é tributos de uma maneira, de fato, a estimular a circulação dos fatores, né, de produção. Então, esses pontos precisam ser visualizados. Juro mais baixo, menores alíquotas de tributação, para que o dinheiro passe a circular, porque hoje ficou mais fácil, com um juro desse tamanho, nós investimos e não fazemos nada, né? Você coloca o dinheiro em ações, né? Ou coloca o dinheiro ou transforma ele em papéis, mas não circula efetivamente como nós desejávamos. Para nós respondermos essa gama, né, de trabalhadores ávidos aí por buscar empregos, nós precisamos ter condições, né? Exatamente. Quem é bilionário está bem, milionário que deixa lá juros altos está rendendo e agora o abismo social continua, na verdade aumenta, e essa é uma discussão, e só para a gente não se estender muito, porque mas essa colocação dessa necessidade e da celeridade, olha, tem 32 países do mundo que têm regulação ao crédito carbono. O Brasil, agora, dia 11 de dezembro de 2024, é que publicou o seu mercado regular, formal, do crédito de carbono, da emissão de gases de efeito estufa, ou seja, demorou anos do mercado onde nós temos talvez um pulmão no mundo aqui e uma diversidade da Mata Atlântica, podemos entrar com esse certificado do crédito carbono, negociar e trazer um volume de dinheiro considerável. Imagina-se mais de 100 bilhões de dólares que esse mercado do crédito carbono e não estava regulado. Então tinha um mercado informal, um monte de falcatrua acontecendo porque você não tinha um órgão regulamentador, certificador. Então, olha o tempo que deixaram entre brigas colocando brigas na internet, disputas que não tem interesse nenhum efetivo para a população, de A, o B, o C, o que ele fez, deixou de fazer, publicou isso, vídeo publicando, blá, 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 e nós deixamos de ganhar dinheiro. Então, esse é um exemplo claro que o doutor está falando, e a gente imagina que, se não tiver essas condições, e se ficar apenas brigando quem é mais legal, quem é ruim, quem é bom, o Brasil não sai do lugar. Então, não é só essa política externa que o Brasil ainda tem que botar a mão na consciência, internamente também. O Brasil precisa dar o próximo passo. Eu acho que nós já tivemos um período muito difícil, né, de discussões que repercutiu até nas famílias, né, no sentido de que você está de um lado ou de outro, né, das discussões e ir até o final acelerando nele, né, tipo, não importa se estaria indo no caminho correto. O Brasil, ao dar esse próximo passo, tem que decidir pelas coisas certas e não mais tentando ter um lado.
no sentido de que, se nós estamos falando de paz mundial, nós temos que decidir, invadir país é errado, nós temos que tomar as nossas posições, mas da maneira correta. Se nós temos uma discussão ambiental, estamos sediando a COP no ano de 2025, nós temos que efetivamente nos tornarmos exemplos na questão ambiental. De fato, com medidas efetivas de redução das emissões com gases de efeito de estufa, mudando as nossas matrizes energéticas, coibindo os abusos, mas, como nós observamos, nós estamos passando por momentos extremos, né, de clima que refletem, de fato, já resultados, né, de medidas erradas. Se nós queremos ter um país, uma sociedade justa, nós temos que coibir a criminalidade, o crime organizado, sermos exemplo em todas as esferas às quais nós somos chamados. E aí sim o Brasil começa a se tornar protagonista, na medida em que ele toma as medidas ativamente, e não apenas em reações às situações internacionais, quando ele é reclamado, né? Cabe ao Brasil hoje se colocar como um propositor de ideias, né? E não de tomadas de lados ideológicas, seja ela para lado ou outro, né? O Brasil tem que mostrar que, de fato, tem o protagonismo na criação de novas soluções para o planeta. Perfeito. E não nas mesmas. Perfeito. O debate é importantíssimo, enriquece. Agora, a briga empobrece a sociedade brasileira. Então, a ideia de se conseguir algo coeso, onde olhem o interesse do Brasil, do país, acima das suas questões ideológicas, dos seus eleitores fiéis, a população no todo ela tem que estar acima. Então é um dos grandes desafios que nós temos. A lei foi dado tudo aqui. A natureza nos proporcionou muita coisa. Agora, a natureza humana está enfrentando, aí especificamente no Brasil, está enfrentando um momento muito difícil. E se perde muito tempo e há um desgaste muito grande. Então, para que a gente possa crescer, e aqui não tem político, então a gente está debatendo que, na teoria, poderia ser algo muito benéfico para o Brasil. Cabe à consciência dos nossos governantes e os nossos, na verdade, representantes, para que isso possa mudar realmente e colocar profissionais como o Dr. Daniel. O Brasil, infelizmente, não produz tantos. O direito internacional clama por mais profissionais capacitados que foram atrás e puderam se capacitar. E, infelizmente, o incentivo ao estudo também tem muita gente capacitada que às vezes não tem condição econômica. Quer dizer, o Brasil tem que olhar para isso também, para que possa capacitar, para que possa realmente trazer ideias em comissões parlamentares, que eles possam escutar, para que não façam besteiras em ter sido feitas repetitivamente. Então, Daniel, eu quero te agradecer, parabenizá-lo aqui pela carreira e também te agradecer pela aceitar nosso convite mais uma vez. Doutor Sérgio, eu que agradeço, é uma satisfação, muitos parabéns pelo programa, que continue aí trazendo muitos benefícios para a sociedade aqui na Baixada Santista. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. E próximos convites serão feitos também ao Dr. Daniel, quando ele puder voltar à nossa casa para a gente conversar sobre algo que não vai sair nunca, nunca de moda, que é o direito internacional e suas relações comerciais, enfim, os desdobramentos que ele tem. Muito obrigado, até a próxima.